Hoje se fala muito dos planetas primitivos dos quais os espíritos virão. O ponto primordial para nós permanecermos em um mundo de regeneração, ou seja, o visto de permanência em um mundo de regeneração, é a média geral de todos nós nesse globo terrestre é média superior. A maioria. É por isso que nós estamos entrando no estado de regeneração. Então, essa separação, ela não me parece amorosa. Não me parece, não, ela não é amorosa. Claro que quando a gente fala assim, a gente fica chocado, né? Nossa, como assim? E essa sombra precisa aparecer. Ela precisa aparecer para que a luz, aos poucos, elimine a densidade dessa matéria. Mas gostaria, acima de tudo, de deixar uma boa mensagem a vocês. O fruto que vai te alimentar ainda no próximo ano. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um PavaCast, o quadro onde o Pava fala também. Hoje não estou com o esparadrapo aqui para deixar o convidado falar, mas no próximo programa eu trarei o esparadrapo para que eu fique bem quietinho e não fale nada. Mas hoje quem vai falar conosco bastante é o médium Jordelei dos Santos, porque ele veio aqui semana passada num vídeo que vocês gostaram muito, que é atrasado. E ele falou duas coisas, no mínimo, muito curiosas, muito polêmicas. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Fora, vocês sabem, né, a quantidade de ouro vibracional que sai daqui, diamante vibracional que sai daqui, que a gente vai levar para eternidade os conhecimentos. Porque o Jordi falou sobre o Brasil, um país de comprometidos, né? Que quem está aqui tem lá algumas cláusulas a resolver, e enfim, não é um país de pessoas muito libertas, muito, né, espiritualmente avançadas, enfim. Por isso a gente vê a situação que está, e tudo isso tem um propósito, né? Mas também ele contrariou 99,9% dos livros de espiritualidade, principalmente os espíritas, esse contrariou 100%, falando uma frase que é: não haverá a separação do joio e do trigo. Claro que nós vamos contextualizar isto, né, entender o que é o joio, o que é trigo, para entendermos esta frase que vem de encontro à nossa não preocupação com as grandes catástrofes que a humanidade tanto se preocupa, né? Acho que é nesse sentido. Enfim, os assuntos não param por aí. Jordelei, seja muito bem-vindo mais uma vez. Salve, meu querido Pedro, que alegria grande estar aqui com vocês de novo. E, na verdade, eu acho que eu não contrariei muita gente, não. E só apenas contextualizando e mudando o ângulo de visão. Acho que quanto mais ângulo de visão a gente tem, melhor a nossa capacidade de compreensão. Mais uma vez... Eu vou te interromper. Eu interrompo, é o quadro que eu interrompo, vou interromper. Deve, por favor. Porque eu acho que essa mesmo é a questão que a gente quer trazer. Porque a gente costuma a mente ver as coisas como uma faca onde divide as coisas, né? Se não é branco, é preto. Se não é bom, é ruim. Né? E quando a gente fala assim, não haverá separação do joio do trigo, contrariou todo mundo, falou diferente, falou o contrário, tá totalmente errado, não tem nada de certo, né? Não cabe em nenhum contexto, em nenhum ângulo, em nenhuma perspectiva. E acho que é justamente por isso que a gente vem aqui falar sobre que não haverá separação do joio do trigo para ter uma perspectiva nova. Exatamente, cara, e tu pode me interromper a hora, o tempo e o momento. Então eu vou te interromper mais uma vez, porque, Jordi, tu se centraliza um pouquinho mais na tela, que assim, só um pouquinho, um pro outro lado, aí, pra mais, pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Aí, tá bom. Gente, esse quadro, acima de tudo, é alegria, porque espiritualidade, o que é? O que é espiritualidade? Não é alegria, não é diversão, descontração. Nosso direito, dever e obrigação de ser feliz. Até agora não deixei o convidado falar. Eu acho que eu vou dar razão para as pessoas, Jordi. Ontem eu conversava com o Wagner Borges e ele encerrou a participação dele no Isto Não é Podcast de uma forma muito bonita, dizendo assim: quem estuda a espiritualidade, quem se lança a espiritualidade, quem se abre a espiritualidade, ela tem que ser feliz. Ela não pode virar uma pessoa triste. Mas como? Né, que é a expansão da consciência. E não tem como expandir a consciência ficar levando tristeza, né? Mas, bem, qual dos assuntos polêmicos tu acha que a gente pode começar?
Vamos começar com que não haverá a famosa separação do joio e do trigo. Não, perfeito. A gente tem que começar a contextualizar alguns pontos dos quais o cristianismo se adotou, né? Nós sabemos que muitas transformações ocorreram ao longo da história nos textos sagrados, né? Ou seja, na Bíblia. Textos sagrados, por favor, não entendam que eu estou dizendo que ele é sagrado, estou usando só a terminologia usada normalmente. E a cada período da história, concílios, né, eram montados, e nesses concílios era modificado uma vírgula aqui, um ponto ali, uma frase a mais ali, tira isso, coloca aquilo. E assim, o nosso contexto em relação a Jesus foi sendo mudado. E veja que tem uma explicação muito bonita dos Espíritos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do qual foram retiradas apenas passagens das quais o ser humano algum poderia alterar, né? Ou seja, frases e contextos muito bem colocados. Mas quando a gente começa a estudar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos com um rigor muito forte nas palavras. E aí, nesse ponto que eu questionei muito Oikenaz, muito Lázaro, principalmente Oikenaz, por ter conhecido... Seus mentores espirituais. Por ter conhecido bem aquele período de Jesus lá. E aí ele disse que muitos do que os apóstolos passaram na história foi modificado, porque não havia livros, não havia nada escrito, tudo era verbal. Tanto é que ele fez, nesse contexto, uma brincadeira conosco. Nós estávamos, foi até agora, dia 2 de dezembro, no encontro presencial do Portal Paz, né, que foi exatamente no dia que o nosso vídeo foi ao ar, Paulo. E aí ele pegou, colocou todo mundo ali em volta e ele contou uma história. Nós estávamos mais ou menos em 20 pessoas. Ele contou uma história para e fez essas pessoas irem contando a história, conforme haviam entendido. O momento que a história chegou lá, uma história que tinha 3 ou 4 frases, chegou com uma frase só e completamente alterada. Então, Jordi, foi uma espécie de telefone sem fio da espiritualidade. Exatamente, porque imagina assim, ó, tu chega num local para fazer um discurso, uma palestra. Hoje a gente fala palestra, antigamente era um discurso ou um pronunciamento. E aí você vê a quantidade de pessoas que está ali e você sente a emoção e a vibração daquelas pessoas. A tua ênfase no falar vai ser uma. A mesma palestra em outro lugar, com outras pessoas, com outra vibração, a tua ênfase vai ser diferente, não vai ser a mesma, o mesmo ímpeto. Então as coisas iam mudando conforme eram ditas. E nesse ponto é que a gente precisa entender o porquê de uma rigidez tão grande dos ensinos evangélicos. Então nós retornamos um pouco mais e voltamos na lei mosaica. E a lei mosaica existia uma necessidade de conter, de controlar um povo. E nesse controlar o povo, né, as leis precisavam ser muito duras. A gente pega os 10 mandamentos, veja a quantidade de coisas que precisavam ser colocadas no povo. E naquela época não era assim como nós hoje, que a gente olha e entende. Não matar, né, não roubar. E naquela época isso era para controlar um povo, reeducar e direcionar um povo que estava no deserto, né, procurando a Terra Santa. Numa era do mundo primitivo, né? Exatamente. Então, muitas coisas. Então, Deus precisa ser muito rigoroso. E aí a gente tem que aprender a temer a Deus. Então, nesse ponto de temer a Deus, começa a separação do joio e do trigo. Claro que o trigo era sempre o alimento mais usado. Então, usou-se o trigo como algo bom, o joio como algo ruim. Mas, bem, agora trazendo para o nosso contexto atual. Que momento da nossa vida, né, eu, Jordelei,
você, Pava, vocês que estão aqui assistindo, que momento da vida que você é o trigo e que momento da sua vida que você passa a ser o joio? Porque nós vivemos o joio e o trigo todos os dias. Tem um momento que nós somos muito trigo e tem momentos que a gente é muito joio. Então, qual dos dois momentos que vai determinar se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro? E outra, nós sabemos que não existe mais a direita de Deus Pai nem a esquerda de Deus Pai, no sentido de paraíso perpétuo e inferno perpétuo. Não existe isso. Existe um processo de evolução constante e que, de um momento, eu saio de um estado e vou para outro estado. Hoje se fala muito dos planetas primitivos dos quais os espíritos virão. Mas veja que a própria doutrina espírita, na sua literatura, ele diz, né, e isso nós encontramos muito na trilogia do Espírito Lúcio, por exemplo, Despedindo-se da Terra, que ele coloca que um dos pontos primordiais, e também encontramos esse mesmo contexto explicado muito bem por Hermínio de Miranda, que um ponto primordial para nós permanecermos em um mundo de regeneração, ou seja, transformar a nossa regeneração, é a aceitação. Aceitar, reconhecer e modificar. Então, no instante que nós estamos arrependidos e aceitamos, a gente adentra um mundo de transformações. Desse estado, nós passamos a ser carimbados, né? Ou melhor, como se diz, Com o selo? teremos o visto de permanência em um mundo de regeneração, planeta Terra. E eu volto a afirmar, nós não temos a menor possibilidade de determinar e não temos aparelhos para determinar o momento em que a gente não vai deixar de reencarnar. Aqui é a última reencarnação. Não, nós não sabemos e não tem ninguém para saber, a não ser o Criador. Nem os espíritos evoluídos, eles têm acesso a saber quando vai ser minha última reencarnação, já que Deus não é punitivo. Deus é amor puro. E por amor puro, a gente pode e deve fazer a contextualização na nossa vida. Por exemplo, o Pimpão, ali, né? O Crispolino, meu cachorro. É tu mesmo. Quando que o Papa vai chegar e vai dizer para ele, a partir de amanhã, se você não fizer isso, tu vai... Tu vai... lá, Pimpão. Tu não Dá um vai... oizinho. Ô, Olino! Ó os olhinhos botecados, parece do papai, ó. A Fiona tá deitada do meu lado, nos meus pés aqui. E a partir de amanhã, se tu não fizer isso, tu tá expulso de casa e nunca mais vem. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o teu amor por ele é muito maior do que qualquer coisa que ele possa fazer. Agora, se esse é o amor de quem é joio, então como que é o amor de quem é trigo? Agora, nós temos uma briga com alguma pessoa, com alguma situação, e nós temos que nos impor e a gente se enche de raiva. Por melhor que eu possa ser, eu me enchi de raiva, eu me enraiveci. Nesse momento, eu perco a separação, porque me enfureci. Então, quer dizer que o meu estado de equilíbrio de um ângulo muito geral se perdeu. Então, esse é o grande ponto que a gente precisa entender. A média geral de todos nós nesse globo terrestre é média superior, a maioria. É por isso que nós estamos entrando no estado de regeneração. Nós não estamos entrando no estado de regeneração porque o planeta tem que sair e se dane todo mundo. Não, nós estamos entrando no estado de regeneração porque nós estamos evoluindo à medida que o planeta muda suas vibrações. Então, a média hoje da população, eu diria até mais que a média, ela é regenerada, ela está em estado de regeneração. Nós vemos e podemos ver muito alguns espíritos bastante embrutecidos.
ainda perdido por vícios, ainda perdido por poder, né? Mas isso não faz ele pessoas más, não fazem eles de pessoas más. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o contexto deles no ambiente que eles moram. E se a gente só olha aquilo que chega para nós, nós estamos sendo injustos ao julgá-los. Então, veja, nesse momento a gente pode entender, tá, eu então, nesse caso, eu sou visto pelas pessoas como joio? Ou será que eu sou visto como trigo? Pode ter certeza, Pava, que em alguns momentos, para algumas pessoas você é joio e para outras pessoas você é trigo. Pode ter certeza, Jordelei, que a resposta é a mesma para você. Então, cabe a nós entendermos que essa separação de quem vai para um lado e quem vai para o outro não é verdadeira. Ela não é literal. Ela precisa ser analisada em inúmeras coisas. E é por isso que Oikenaz, que Lázaro, que Estevão, que todos esses benfeitores espirituais, inclusive cito Exu Rei, que tem falado muito por mim também, a importância de nós nos transformarmos. E esse salto, essa evolução, é sim que dará esse grande avanço. Se a gente fosse tão mal, por que viriam tantos espíritos de fora para repovoar a Terra? E outra, eles estão vindo de fora, de mundos mais elevados, para o planeta Terra. Então, eles são joio lá em Aldebaran, lá em outros lugares, eles eram joio, e aí vieram para cá e aqui são evoluídos? Estranho isso. Ou será que são missionários que vieram para auxiliar planetas que estão evoluindo? E se são missionários, por que nós não podemos também nos tornar missionários indo para outros planetas inferiores, auxiliar na evolução e no aceleramento de processos lá? Veja como muda completamente. Quando a gente recebe, é evoluído. Quando a gente vai, a gente é excluído. É estranho essas colocações, e é nesse ponto, Pava, que eu martelo muito nesse processo de separação de joio e trigo, sabe? Perfeito, Jordi, sabe até porque, ainda mais aqui nesse planeta, a gente recebe todos os tipos de inclinações negativas na nossa criação, né? Muito em parte pela mídia ou pela própria cultura que foi se estabelecida, né? Então a gente ainda por cima é tendenciado a muita negatividade, muitas coisas ruins, a notícias ruins, qualquer séries, filmes e novelas vai sempre estimular coisa ruim, né? A gente vai ver em todos os lugares e a gente vindo pra cá, ainda se mantém pessoas boas, esperançosas do futuro, auxiliando o próximo, dando exemplos de caridade para muitas pessoas, de auxílio. A própria pandemia mostrou quanto o ser humano é caridoso, quanto ele se preocupa com o próximo, né? Por mais que só na hora que aperta, mas mostrou, né? E isso tudo de separação também de joio e de trigo, claro que a gente entende de um âmbito cósmico, né? Que tudo no universo se ajusta por diferença de densidade. Assim no universo inteiro, na matéria física e na espiritual, né? Espíritos mais densos automaticamente estão em outros locais do que espíritos mais elevados. Mas isso é uma dança cósmica constante, natural de evolução. Mas se a gente continuar falando de joio, por exemplo, ou trigo só, de forma simples, a gente pensa que, por exemplo, a gente continuaria ignorando algo que é muito importante, que são as nossas sombras, né? Porque é exatamente olhando para elas e as aceitando que a gente consegue fazer a transformação que tu nos disse, que tu nos fala, né? Porque sombra é luz em potencial, não direcionada ao alvo, né? São capacidades nossas. E outra, se a gente não se aceita, a gente não consegue começar a mudar e a transformar. Então a gente tem que, primeira coisa, aceitar que a gente é luz e sombra. Que a gente tem muito de luz e sombra, né? Exato. Ou seja, olhar para a nossa sombra de outra forma, observá-la com a luz da consciência é a forma de transmutá-la. Exatamente. Se nós esquecêssemos o termo evoluir, e se nós esquecêssemos o que nós estamos aqui na condição de encarnados, e pensasse apenas em consciência, então a gente vai ver que saber, conhecer, não nos faz espíritos evoluídos.
A prova disso é que a grande malha espiritual densa, ela é extremamente esclarecida, extremamente sábia, né? E é por serem sábios e usar todo esse conhecimento que eles têm, direcionando para interesses próprios, muitos acabarão sendo migrados, mas são inteligentíssimos. E nessa inteligência farão contribuições valiosas em outros lugares aonde passarão a ser evoluídos. Mas bem, não era esse ponto. Agora, se nós entendermos que nós somos consciência e que a gente precisa ampliar a nossa consciência, então nós vamos entrar num ponto que a doutrina espírita chama de melhorar a moral, né? Ou seja, nós termos uma moralidade, fazer a evolução moral se equilibrar com a evolução intelectual. Agora, se nós tirarmos a moral, nós vamos chegar num outro ponto, que é o nosso caráter, que é a moral. E aí nós vemos, nós temos muitas coisas a corrigir no nosso caráter, muitas. Eu tenho muita coisa para corrigir em relação a caráter, porque isso me impede muitas coisas, de alcançar patamares maiores. Mas eu sei que é um processo natural. Claro que quando a gente fala assim, a gente fica chocado, né? Nossa, como assim? Como eu li um dos comentários do nosso vídeo anterior, eu gostava muito do Jordelei, aí quando vocês contaram das vidas passadas dele, eu passei a não gostar mais dele. O que que tem a ver a vida passada com a vida de agora? O que que tem a ver a sua vida ontem com a sua vida hoje? Você pode ter mudado completamente. Juro E que se as aqui, pessoas forem ver a vida passada delas, elas que vão começar, ó, a ter outra visão. não, mas eu dou risada disso, Pava. Eu dou Por risada isso que eu não porque contei a mim. boa, eu preciso aprender a passar isso para Drapo também. Isso é que as pessoas não entendem que nós não nos estamos ligando para o que foi ontem. A gente está muito focado no que a gente quer ser hoje. E nesse processo de querer ser hoje, é que a gente vai melhorar. Tu imagina, por exemplo, se nós pegarmos outras culturas, né? Ou, por exemplo, e não vou entrar em assunto polêmico, pelo amor de Deus. Vai ter uma conjunção e vai ter uma mudança energética segundo o calendário, segundo o nosso calendário. Tá, bem. E os outros calendários? Então, essas pessoas estão ausentes, por exemplo, quem não segue o calendário que nós aqui seguimos. E aí? Não vai acontecer nada na outra metade do mundo? Só na nossa? Veja que nós estamos... Eu não estou dizendo que não acontece nada energético, eu só estou dizendo que a gente se apega a algumas coisas sem aprofundar outras. Então, quando a gente acender, quando a gente entender que nós somos uma consciência inteligente e em movimento, então nós entenderemos que tudo pode mudar, desde que eu realmente me transforme, que eu queira ser outra pessoa. Quer desenvolver a sua mediunidade, quer desenvolver sua capacidade de sair do corpo, faça isso não por curiosidade para comprovar o mundo espiritual. Faça isso para te agregar, para que quando você volte para o seu estado de consciência aqui, né, de volta à matéria, você tenha melhorado segundos, meses, anos em conhecimento. E esse conhecimento pode te dar a base sólida para você tomar atitudes e escolhas melhores. Então, só aí você já é melhor do que foi ontem. Quando você pega um conhecimento hoje, e eu estou falando literalmente hoje, né, e ontem, quando o conhecimento de ontem entra em mim e eu começo a ter atitudes melhores a partir daquilo que eu vivi ontem, eu já sou mais esclarecido que ontem. Porque eu peguei o conhecimento e eu botei em ativa. E aí? Então quer dizer que ontem eu poderia ser joio e hoje eu posso ser trigo? Então, essa separação, ela não me parece amorosa. Não me parece, não, ela não é amorosa. E aí a gente pega Jesus, que a gente precisa voltar nesse pilar histórico incrível. Jesus. E ele
termina a sua jornada terrena dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Veja o nível de amorosidade e de compreensão desse ser. E aí, 2000 anos depois, ou seja, ele entrou num processo de estresse, de cansaço, de raiva, e chega agora, separar os bons dos maus, o joio do trigo. 2000 anos, um ser de luz que já era luz no mundo primitivo, que pregava o amor, e agora que nós estamos a toda aquela população, que antes era primitiva, vivia num estado primitivo, né, de vibrações, não de, de condições físicas. E vivemos toda uma era das trevas, sobre o amor de Jesus. Passamos e entramos num estado de mundo de regeneração, que nos possibilita sermos espíritos melhores e mais esclarecidos. Nós, os mesmos espíritos de outrora. E agora Jesus chega, bota o dedo no nosso nariz e diz: tu não entra, tu vai para lá, tu vai para cá. Ué, se nós evoluímos aqui embaixo, né, aqui nessa zona densa, Jesus, no patamar vibracional deste ser, governador de orbes, não do orbe, de orbes, ao mesmo tempo, vai ser tão duro, tão inflexível, não faz sentido. Ou seja, essa lacuna, ela não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar menos com as palavras, né? Principalmente as palavras apocalípticas, porque as coisas vão acontecer, né? O mundo se move, a Terra se move, terremotos ocorrendo, provavelmente maremotos, vulcões, porque as placas tectônicas se movem e elas são explicadas pela ciência. Mas no instante que nós ficarmos pensando que existe uma malha espiritual que é para ser de luz, fica sacudindo o planeta o tempo todo para desencarnar todo mundo e expulsar todo mundo, deixa de fazer sentido, deixa de ter uma explicação lógica. Se nós somos amorosos, por que a espiritualidade de luz não vai ser conosco? Se numa fração de segundo, após uma experiência de quase morte, por exemplo, eu posso retornar ao meu corpo e ao corpo que me veste e ser completamente diferente. Então, não vai se me dar essa oportunidade de eu ser diferente? Veja, me dar a oportunidade de ser diferente me parece amor. Me excluir me parece inflexível. E eu não consigo ver a espiritualidade evoluída que nos cuida. E nós nem estamos falando de evoluções grandes. Nós estamos falando dos mentores espirituais, que são espíritos mais evoluídos que nós, apenas isso. Com uma amorosidade surreal. Então, por que os acima deles também não serão? Esses são os pontos, Pava, que eu argumento toda vez que eu falo sobre esse ponto de joio e de trigo. Jordan, muito bem, porque até para mudar toda a população do planeta não precisa de nenhuma catástrofe, né? Basta esperar 80 anos, toda a população muda. 100 no máximo, né? Até os bebês de hoje já não vão estar mais existindo, só em apenas míseros 100 anos pro planeta, né? Então, é só mudar quem encarna que tu muda, né? o planeta sem precisar de nada de grave. E até porque, né, pessoal, e Jordi, os seres, digamos assim, mais endurecidos, né, precisam do contato com seres mais evoluídos para terem mais oportunidades de crescimento, né? Então, essa convivência mútua é boa. A sombra só existe porque tem luz em algum lugar e existe uma matéria no meio. A luz refletida numa matéria causa sombra, né? E essa sombra precisa aparecer. Ela precisa aparecer para que a luz, aos poucos, elimine a densidade dessa matéria. Então, quando a gente faz, por exemplo, o meu quadro ali, tá, tem sombra. Se eu remover ele, termina a sombra. Se eu mexer nele, modifica a sombra. Então, nós estamos completamente em modificações, constante. Então, nossas sombras, elas precisam aparecer. Não tem como eliminar a sombra, né? Ainda mais nós aqui nesse estado. Então, ela precisa estar ali, me acompanhando, e eu acompanhando e trabalhando ela.
né? Veja que tem momentos, quando a gente caminha à noite, principalmente, e a gente passa pelos postes de luz, a sombra nossa às vezes está do lado, às vezes está na frente, às vezes está atrás. Esse é o processo natural da evolução e nós não podemos esquecer ela. Vai ter momentos na nossa vida que a nossa sombra vai estar na frente, vai estar falando, porque é ainda na nossa natureza. Vai ter momentos que a nossa sombra vai acompanhar lado a lado, que é o ponto de equilíbrio. E aí a gente encontra Siddhartha Gautama, a gente encontra inúmeras filosofias falando, pô, tá alinhado, tá aqui do lado. E vai ter momentos em que nós vamos estar, com aspas, espíritos felizes, que a nossa sombra está vindo atrás de nós, ou seja, a luz está brilhando mais alto. E isso, nenhum dos momentos nos faz ser diferente. Jordi, aquela frase que diz, né, que quem se opõe à luz fica condenado à sua própria sombra, né? É uma frase perfeita, né? Porque a luz tá nas tuas costas, tu deu as costas pra luz, ou seja, tu faz sombra, e daí tu fica condenado à tua sombra, que se tu, né, se opõe à luz. Então é perfeita essa frase mesmo. Jordi, eu estou achando que o nosso próximo tema do Brasil, um país de pessoas comprometidas, pode ficar para um próximo vídeo, onde a gente possa abordar com mais calma, né? Tu tem mais algum tema para falar conosco hoje? Sim, gostaria. Mas gostaria, acima de tudo, de deixar uma boa mensagem a vocês. Oba! Né? Não se preocupe com os sentimentos que te faz parecer ruim. Não te preocupe com eles. Te preocupe com todos os dias você querer ser um pouco melhor do que este sentimento. Porque isso vai transformar a sua vida de uma forma incrível. E não é só porque eu, ou a espiritualidade aqui ou acolá está falando. Se a gente acompanhar o próprio quadro que tem aqui neste canal chamado Meditação Mundial, a gente vai poder ver as inúmeras leituras da psicosfera da Terra. E nós vamos ver que elas têm melhorado significativamente à medida que passa. Então, está tendo uma melhora. E não está sendo separado ninguém. Está sendo unido. Até porque, veja, nós unidos somos mais fortes. Nós separados, nós somos mais fracos. Então, neste momento de final de ano, dá uma apaziguada no teu coraçãozinho ali e faça aquela conversa amiga com seu familiar, com seu amigo que está um pouco afastado, que está tudo. Aproveite esse momento de transformação. Por mais que Jesus não tenha nascido no dia 24 para o dia 25 de dezembro, nós aprendemos a pensar nesse período, né? Neles, na espiritualidade, nesse período. Então, use essa renovação, use esse renascimento para você renascer para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, para o seu amor, para você mesmo. E logo em seguida, pouca coisa depois, 7 dias, então comece o seu novo ciclo. E nesse novo ciclo, plante, coloque ali na terra as sementes que você gostaria de estar colhendo durante aquele ano. Mas lembrando, de vez em quando, a gente vai esquecer de regar. Em outros momentos, nós vamos esquecer que poderá vir uma enxurrada e poderá lavar a terra, ou que poderá vir um sol muito quente e ressecar a terra. Mas esses acontecimentos não vão alterar a semente que você colocou lá. Elas apenas te darão a possibilidade de você, com esforço, trabalhar melhor para que aquela semente seja o fruto que vai te alimentar ainda no próximo ano. Então, não desista, continue sempre crescendo, porque nós somos joio, mas nós somos trigo o tempo todo. Uau, Jordelei dos Santos, mais uma vez aqui conosco. Vou deixar todos os links e contatos dele aí na tela, o canal dele, visite o Portal Paz, canal Jordelei dos Santos e tudo mais, né, Jordi? E sabe que durante a nossa gravação ali, eu tô vendo que o foco automático da câmera alternava entre ti e o Príncipe da Paz ali atrás. Eu vou tirá-lo daí, então. Não, tá ótimo. Foi bem legal. Jordi, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Pava, eu sou grato demais, demais mesmo. E quem quiser ter
mensagens curtinhas dos mentores, nós criamos um canal chamado Cortes do Portal. E ali tem vídeos curtinhos, no máximo 5 minutos estão sendo os vídeos, e exatamente para ser uma mensagem diária, curtinha, que você possa receber e se transformar, não só dos mentores, mas como outras palavras impactantes, frases impactantes que mudem e que transformem muito. E vão ter também alguns cortes, que eu já fiquei sabendo aqui, dos encontros meus com o Pava. Obrigado, Pava, pelo convite, é sempre uma alegria e uma honra muito grande servir ao teu lado. Obrigado, Jordi, e a todos vocês que estão em casa servindo a luz. Não saiam desse vídeo sem dar o like, sem compartilhar e comentar aqui conosco, tá bom? Compartilhe bastante o vídeo, tenham uma semana de Natal abençoada. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!